Colossenses 1, 12, 13 e 14. Você pode colocar aí, Lucas, o texto no telão, por favor? Colossenses 1, 12 e 13. Você tem a versão da NVI aí, né? Vamos ver juntos ali? No telão, por favor. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Volta no 12, por favor. Dando graças ao Pai, que nos tornou idôneos, diz a versão revista e corrigida. Nos tornou idôneos. Uma pessoa idônea é uma pessoa capaz, capacitada, habilitada. Se nos tornou idôneos, é porque não éramos idôneos. Ele nos fez idôneos. Eu e você não éramos idôneos. E Paulo está dizendo, olha, deem graças ao Pai, porque vocês não eram idôneos, vocês não eram confiáveis. A palavra idôneo também no nosso vocabulário significa confiável. Aquela pessoa é uma pessoa idônea. É uma pessoa idônea? Posso negociar com ela? Posso confiar no que ela falou? Idôneo. Idôneo é capacitado. Idôneo é confiável. Paulo diz, deem graças ao Pai, porque Ele fez de nós idôneos, dignos. Dignos de quê? De participar da herança dos santos no reino da luz. Se Ele nos tornou dignos, é porque antes nós éramos indignos. E Ele nos fez dignos. Dignos de quê? De participar da sua herança. Porque antes nós não éramos filhos. Nós éramos bastardos, nós éramos criatura. Nem todos os homens que nascem neste mundo, ou melhor, todos os homens que nascem no mundo, nascem como criatura de Deus. Pela obra da cruz, pela redenção, pela justificação, pelo novo nascimento, pela regeneração, eles se tornam filhos. Então eles se tornam dignos de participar de uma herança dos santos no reino da luz, porque antes estávamos no reino das trevas. Então, se nós não tivéssemos mais nenhum motivo para dar graças a Deus, nós teríamos esse aí para dar para o resto da vida. E merecida vida que de graça recebi. Se você recebeu algo que não era merecido, você tem que ser ainda mais grato. Se você trabalha 30 dias, faz um contrato com uma empresa, presta serviço, dedica lá, está escrito no contrato, no final desses 30 dias você vai receber 10 mil reais. Você rala e chega lá no final recebe 10 mil reais. Você recebeu o que você trabalhou para receber. Aquilo lhe é merecido, certo? Quem trabalha recebe um salário, conforme o combinado. Mas digamos que você fez um contrato de 30 dias, mas com 15 dias você teve um problema particular e você ficou 15 dias sem trabalhar.
Você teve um problema com seu pai, com a sua mãe, com algum filho, tal, enfermidade. Você trabalhou metade. Aí você chega lá para receber, você espera receber o quê? 10 mil ou 5 mil? 5 mil. Aí a pessoa que te ama tanto, que está tão feliz por você, ela vê você, ela fala assim, olha, eu entendo a sua situação e eu quero pagar a você mais do que você merece. Eu quero te dar 20 mil. O que você faz na hora? Hein, Jefferson? Você fica constrangido, não ficaria? Foi isto. Gente, nós precisamos ler a Bíblia e parar em alguns verbos. Algumas palavras. 2 Coríntios 5,14 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Constranger é isto, é você deixar a pessoa sem graça. É você amá-la tanto, servi-la tanto, surpreendê-la, que ela fica sem ação. Aí o cara que te contratou falou assim, olha, eu entendo a sua situação, você não me pediu nada. O combinado era eu pagar 10 por 30 dias. Você trabalhou só 15. O certo era eu te pagar 5 mil. Mas você caiu na minha graça. Ao invés de te pagar 10, eu vou te pagar 20. Eu não sei você, mas eu teria primeiro dificuldade, Cauê, de receber. Eu falo, não, pera, não, pelo amor, não faz isso, porque assim você me constrange. Não faça isso comigo, senão eu vou me sentir devedor a você a vida inteira. É isso que Deus fez. Só que numa potência máxima. E merecida a vida que de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida quando eu estava condenado. Mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Dando graças ao Pai, que nos tornou idôneos, capazes, dignos, para participarmos da herança juntamente com Cristo na cruz do Calvário. Versículo 13. Como é que ele fez isso? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Eu e você estávamos dominados pelas trevas. Nós tínhamos um senhor chamado Satanás. Efésios 2 diz que nós vivíamos debaixo de um domínio de Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros demais. Mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, deu-nos vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. É isso que Paulo está dizendo. Nos resgatou. Resgate. O que significa esta palavra resgatar? Você assistiu o filme do Mel Gibson, O Preço de um Resgate? Vocês viram? Quantos viram? Poucos viram. Vale a pena você ver esse filme. Filho dele é sequestrado. Ele é um homem muito bem sucedido. Ele fica louco com qualquer pai. Chama a polícia, ele era muito influente, chama a melhor polícia dos Estados Unidos, da nação americana. Monta escuta em tudo. E os caras acharcando eles, os sequestradores. Acharcando eles, os sequestradores. E ele querendo agir, os caras, não, tem que ter cautela, não, tem que ter cautela, não, tem que ter cautela. Talvez a figura não seja a melhor, mas eu quero usá-la mesmo assim. Ele chama a imprensa um dia, monta uma mesa gigante na frente. Eu não sei o valor que ele põe. Alguém sabe o valor? Ele pegou o resgate que o cara estava pedindo, vamos supor, 10 milhões de dólares, $1 milhão, vai, 1 milhão. O
cara estava pedindo resgate para libertar o filho dele. Ele pegou 1 milhão em nota viva, pôs isso na mesa, chamou a imprensa, falou assim: meu filho está sequestrado e eu estou sendo acharcado para pagar 1 milhão pelo resgate dele. Eu pago 1 milhão para quem me der o sequestrador. Está aqui o dinheiro. Os caras falam: você é louco. Eu pago 1 milhão para quem me denunciar o sequestrador. Nunca ninguém, é interessante, filho, nunca, nem os bandidos esperavam um negócio desse. Ele virou o jogo. Guardadas as proporções da figura, resgatar é isto. A palavra resgatar, ela tem o mesmo significado de redimir, que é comprar os direitos. O termo era usado especificamente em referência à compra da liberdade de um escravo. É o contexto que Paulo, no contexto que Paulo está escrevendo, a escravidão era comum. Então, para ele se comunicar com aquele povo, ele usava as expressões da época, em quem temos a redenção, o resgate. Tudo é sinônimo: redenção, resgate, redimir. Então é pagar o preço para comprar a liberdade de alguém. Você chega num país onde há escravidão e você olha para uma pessoa e diz: tenho misericórdia dela. Por que ela está vivendo assim? Ela é escravo daquele senhor. Tá bom. Chega no senhor e diz assim: quanto custa esse escravo? Falou: custa 10 mil reais. Falou: tó, vou comprá-lo. Compra o escravo, tira ele debaixo daquela escravidão, fala para aquele escravo: você está livre, pode ir. Foi isso que Paulo está escrevendo. É pagar o preço para resgatar alguém. Trouxe minha vida quando eu estava condenado. Se somos resgatados, é porque estávamos numa condição anterior de escravo. Deus em Cristo Jesus vem e compra a nossa liberdade. Ele paga o preço do nosso resgate. E qual é o preço do resgate? Havia uma sentença onde dizia assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então, para que houvesse resgate, você precisaria cumprir a sentença no lugar daquela pessoa. Vem aqui, Guga. Suponhamos que o Guga é o prisioneiro, é o escravo. Havia pecado, sentença dele era a morte. Eu sou Jesus. Eu vou lá e compro a liberdade dele. Mas a sentença tem que ser cumprida. Como é que eu pago a sentença? Cumprindo a sentença no lugar dele. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus vem, compra a liberdade do Guga. Mas como é que ele paga isto? Ele paga pelo preço de sangue. Porque há um texto na Escritura que não lembro a referência, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então nós só compro, mas qual é a moeda? A moeda é o derramamento do meu sangue. Alguém tem que morrer no lugar dele. Por isso que lá na velha aliança, quando os sacerdotes iam oferecer sacrifícios pelos pecados, eles levavam os animais. Animais que tinham sangue. Sacrificava o animal, punha no altar, queimava ele todinho e derramava aquele sangue. Então foi isso que Jesus fez. Comprou, como é que ele pagou? Vou pagar o preço.
na cruz. Toda alma que pecar, essa morrerá. Alguém precisava morrer. Ele não podia gerar papel, como as pessoas fazem, né? Vou pagar você, eu pagar com papel. Precatórios. Não era isso. Era sangue mesmo. Então ele foi lá e disse para o pai: eu vou morrer no lugar do Guga. Ele disse para o Guga: Guga, você está livre. Eu morro no seu lugar. Isso é resgate. O diabo pode acusar o Guga de alguma coisa? Não, foi pago. Agora, esse pagamento é para quem? Isso que é importante. Dr. Russell Shedd diz assim, teólogo que esteve conosco lá no nosso encontro, a Conferência Internacional. O resgate não é pago a Satanás, mas sim a Deus. Que foi Deus que estabeleceu a sentença, não foi o diabo. Satanás não tem nenhum direito contra o pecador, portanto não precisa ser pago. O débito que precisa ser pago é um infinito débito contra o atributo da justiça de Deus. A misericórdia de Deus resgata o homem da justiça de Deus. Olha que interessante. A misericórdia de Deus resgata o próprio homem da justiça de Deus, da justiça dele. Então esse preço de um resgate foi pago a Deus, que era o credor. O credor não era Satanás. E ele também comenta que as ruas dos céus vão estar cheias de antigos prisioneiros que não por nenhum mérito próprio, encontram-se perdoados e livres. Os escravos do pecado se tornam santos. Está pregada a palavra, vamos ficar em pé. Quem pegou, pegou. Imerecida vida. Estou tentando imitar a voz do Google, mas não está, né? Não está. Ó, quer ver a diferença? Vai. Graça recebi. Aveludado, né? É um negócio louco. Por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe-nos a vida. Trouxe-me a vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor. Vamos cantar, irmãos, mais uma vez. Imerecida vida. Levante seu rosto aos céus e declare: imerecida vida. Cante com gosto. De graça recebi. Mete a boca mesmo. Por sua cruz, Da morte me livrou. da morte me livrou. Trouxe-me. Trouxe-me a vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
amor, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Glória a Jesus. Vamos aplaudir a este Rei maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso.